curve a sua cabeça. Eu gostaria de convidar o pastor Gedeval. Ele vai trazer uma reflexão. E logo depois eu estarei orando aqui em prol das nossas mães. Senhor, abençoa, Deus, a tua palavra que será ministrada. Assim como cada louvor, homenagem, nós queremos te agradecer. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Sejam todos abençoados e abençoadas em nome de Jesus. A pastora Jusce, deixou aqui essa responsabilidade para mim hoje. Vocês lembram da canção aí das crianças? Meu coração tá igual aquela canção, tuf, 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 tuf. Porque a responsabilidade realmente é muito grande, né? É grande a responsabilidade de entregarmos uma mensagem da parte de Deus para a igreja, e em especial hoje para as mamães, tá? Então a mensagem vai estar assim, sendo uma mensagem em ação de graças a Deus pela vida de cada mamãe, tá? Mas eu sei aqui que os filhos vão pegar carona nela, tá? E os maridãos também devem pegar aí carona nesta mensagem, e nós louvamos a Deus por isto. Interessante que eu estava ali pensando e nós não tivemos daí, o culto do Dia das Mães do ano de 2020. A gente não pôde realizar presencialmente. 2021 também nós não conseguimos, mas louvado seja o nosso Deus, porque este ano nós estamos aqui juntos. E eu sei que Deus, Ele sempre trata da melhor maneira para conosco. Vencemos, estamos vencendo as dificuldades desta vida presente, mas contudo nós estamos arraigados nas mãos, na presença do Altíssimo, do Senhor. Então, meus amados irmãos, é muito interessante para nós congregarmos, é muito interessante para estarmos sempre na presença de Deus, porque é na presença do Senhor em que nós alcançamos as nossas vitórias. Então, as queridas mamães, parabéns por este dia maravilhoso. O texto para o desenvolvimento do sermão está lá em Provérbios, no capítulo de número 31, e o versículo de número 10. Se você quer abrir a sua Bíblia, a oportunidade é esta. Se quiser aguardar um pouquinho aí, a Raquel, vai estar colocando aí em nome de Jesus. Amém? Acharam ou vão acompanhar pela aí? Aqueles que têm Bíblia já abriram. Tá? E nós vamos ler esse texto. E eu gosto sempre de dar tema à mensagem. E a mensagem que o Espírito Santo me concede hoje da tema é Lágrimas de uma Mãe. Ok? Tema Lágrimas de uma Mãe. Honre a quem você tem como mãe. Amém? E o texto diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. Querido Deus e nosso Pai, esta tua palavra foi lida perante, ó Deus, a igreja que se reúne aqui nesta noite. E eu sei, Senhor, ó Deus, que a tua palavra, ela é, Senhor, ó Deus, penetrante, Pai. Ela penetra, Senhor, ó Deus, ó Pai, o mais fundo, Senhor, ó Deus, dos nossos pensamentos.
Ó Deus, e que esta tua palavra, Senhor, ó Deus, que o teu Espírito Santo me usou, ó Deus, para ler, Senhor, ó Deus, concernente ao sermão desta noite, seja, Senhor, ó Deus, uma palavra boa, Senhor, para todas as mamães, ó Deus, para todos os filhos, esposa, ó Deus, para todos nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Lágrimas de uma mãe, honre a quem você tem como mãe. Não importando se ela é, na verdade, a sua mãe biológica ou não. Mas se você considera esta mulher, né, que vive ao seu lado como mãe, então você deve honrar aquela que você tem. E eu vou começar, na verdade, este sermão para as mamães nesta noite. E eu quero buscar para este momento, um momento profético também. Eu gostaria que vocês observassem bem uma palavra que de vez em quando eu cito, que nós precisamos estar apercebido aos momentos espirituais que são instalados na igreja, na reunião aonde nós nos reunimos para falar de Jesus. Neste momento em que nós nos reunimos para falar de Jesus, existem os ambientes espirituais que ele se instala, tá? E esses ambientes espirituais é o ambiente de cura, de libertação, é o momento que a palavra é pregada, em que você pode sair daqui abençoado e abençoada. E eu espero nesta noite que cada mamãe que está aqui, olha, da mais experiente que veio até a mais nova, seja abençoada. E que através das bênçãos da palavra de Deus, os filhos, os esposos, possam também granjear desse pouco, desta semente que será distribuída nesta noite aqui. E nesta data em que honramos, na verdade, o Dia das Mães, eu vou começar esta mensagem, minhas irmãs, pensando um pouco e levando também os meus irmãos a pensar junto comigo o processo em que vocês passam, mamãe. Os processos, na verdade, que vocês passam, que vocês desempenham para, na verdade, executar bem o ofício de ser mamãe. Eu vou pensar isso hoje, e eu vou levar a igreja a pensar isto comigo, este processo que todas as mamães passam, porque ser mãe não é tão fácil como alguns acham que é. Ser mãe não é uma tarefa tão fácil. E eu poderia aqui abordar N situações, mas o nosso tempo não é tão propício para isso. Então eu vou aqui abordar três fases, três períodos que pode uma mãe se tornar uma mulher de excelência, uma mãe de excelência. Por que não dizer até receber o diploma de uma excelente mãe? Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir ao Espírito Santo para que me conduza, na verdade, neste sermão, com um pouco de descontração. Eu sou muito sério, os irmãos que me acompanham sabem disso, né? Eu sou muito sério quando eu estou com eles aí, eu sou sério demais. Então hoje eu quero ver se eu consigo me descontrair um pouco, né, Raimundo? Me descontrair um pouco aqui para pregar para a mamãe dentro dessa descontração que, que eu tenho aí com os nossos irmãos varões. Meus irmãos, minhas irmãs, e aí nessas três primeiras fases que eu irei abordar aqui com a ajuda do Espírito Santo, a primeira fase, na verdade, é que para ser mamãe, primeiro tem que ser filha. É óbvio, né? É claro.
Mas a gente vai seguir aqui explicando, primeiro tem que ser filha. Por que, pastor, primeiro tem que ser filha? Porque, na verdade, esta menina moça, ela vai aprender com a sua discipuladora chamada mãe. É nesta fase aí desta menina chamada moça, que ela, na verdade, vai aprender a ter involuntariamente, a desenvolver a qualidade de mãe. Porque é com esta instrutora, é com essa discipuladora, que esta menina moça, ela vai, na verdade, começar a entender a administração de um lar. Se esta menina, se esta família vem de uma família com um poder aquisitivo financeiro alto, ela vai aprender, na verdade, a administrar o seu lar juntamente com o seu mordomo, com a sua mordoma, com a sua diarista, com aquela que é convidada ao seu lar para poder executar o trabalho diário daquele lar. Ela vai aprender a ser uma boa administradora. Mas se esta menina moça, ela vem de uma família humilde financeiramente falando, ela vai aprender também com aquela discipuladora a varrer a casa, a lavar a louça, né, a limpar o banheiro, a cozinhar, né, com aquela discipuladora que cozinha para o seu marido, que é o seu pai. Então, para ser mãe, primeiro precisa ser filha, e ser filha é aprender com aquela que tem tudo para ensinar. Aleluia! Então, mamães que estão aqui, receba nesta noite esta palavra. Você é uma discipuladora sobre a vida dos vossos filhos e Deus constituiu esta responsabilidade para vocês. Então, nós percebemos que para ser, na verdade, mãe, para se tornar uma mãe de excelência, a primeira fase é ser filha. E ser filha é ser discípula. E o discípulo, ele não questiona o mestre, mas o discípulo segue os passos do mestre. E se você, filho ou filha que está aqui nesta noite, se entende ou se compreende ou se vê, na verdade, como uma discípula, você tem a sua mãe para lhe ensinar todos os caminhos bons que você precisa seguir. A segunda fase é que depois que esta menina moça aprende com sua mãe, é que depois que ela chega a uma terra idade, ela agora precisa ser esposa. Com exceção de algumas que resolve não casar, mas é muito pouco. Mas, na verdade, essa segunda fase, ela precisa ser esposo. E quando ela precisa ser esposa. E quando ela toma essa decisão de ser esposa, ela ganha um presentão muito grande. O bebezão da mamãe, né? Aí a mamãe pega lá aquele barbudão, né? Aquele camarada lá, às vezes magrinho como eu, talvez mais gordão como outros que estão aí. E aí diz, ó, toma aí o teu pacote, vai para lá com ele, não é assim? E aí, querido, essa jovem senhora, com a experiência que ela recebeu da mamãe, ela recebe agora este bebezão. E alguns bebezão chegam com algumas situações muito difíceis para tratar. A mamãe fazia aquele macarrão suculento, mas aí aquela menina não aprendeu com tanta precisão e faz aquele macarrão meio aguado. Ele disse, esse macarrão aqui não dá para descer não. Eu vou voltar para a casa de mamãe. Mas mamãe já entregou esse camarada para ela. Ela agora que vai ter que cuidar. Ela agora que vai ter que zelar. E neste momento a gente, essas mulheres, na verdade, recebem uns bebês, às vezes complicado. Aqueles que chegam, diz, a comida está pronta?
A toalha onde está? Cadê o chinelo que não está aqui no lugar? Termina o banho, joga tudo lá em um canto. E aí, na verdade, essa jovem senhora, ela passa, na verdade, a tentar agora doutrinar este primeiro filho que ela recebe como esposo, como esposa, mas que é, na verdade, o bebezão da mamãe. As irmãs aqui que me digam, hein? As irmãs que estão aqui que me falem em segredo, hein? Como é aí o seu bebezão em casa, né? Se eles realmente dão muito trabalho, né? Ou se não. E aí a gente está saindo aí da primeira fase, que essa primeira fase, na verdade, é que a menina aprende com sua mãe, depois ela vai desenvolver dentro de um período, quem sabe de 1 ano, tem umas que se segura mais 2 anos, tem outras que se segura mais um pouquinho, 3, 4, 5 anos, para que, na verdade, nessa terceira fase de aprendizado, ela realmente ganhe o seu bebê que ela vai amamentar, que ela vai cuidar e que ela vai zelar. E esse aprendizado agora, ela já veio da primeira e segunda fase. Mas esta terceira fase é uma fase que vai levar para uma vida inteira. A irmã Maria, como é o nome, o sobrenome? A mãe do Edevando? A irmã Maria Gonçalves que diga. Essa outra senhora aqui que está junto de Luiz, que diga. É para uma vida inteira. Agora, ela tem agora este filho, e este filho agora é para uma vida inteira. Observe o que eu vou falar. Quando um filho completa 18 anos, uma mamãe já investiu no mínimo 16 mil horas do seu tempo. Uau! 16 mil horas? 16 mil horas. É muita coisa, gente. É muito trabalho. É muito o que fazer. Essa mulher já investiu essas 16 mil horas, na verdade, na educação e no processo educativo desse filho ou desta filha. E, meus amados irmãos, e muitas das vezes, a dor do parto que esta mamãe teve, a dor do parto que esta mulher teve, na hora, na verdade, de dar à luz a este filho, muitas das vezes é ultrapassada pela a dor da tristeza de ver a necessidade do seu filho ou da sua filha. E ter que trabalhar isto em oração. E ter que trabalhar isto, mamãe, no jejum. E ter que trabalhar isso nas madrugadas ao pé da cama, dizendo: Senhor, salva o meu filho, Senhor, salva a minha filha. Olha, a dor do parto é superada muitas das vezes, quando a mamãe olha para o filho e vê ele fora dos planos do coração dela. E ela precisa trabalhar isto em oração. Ela precisa trabalhar isto em jejum. Ela precisa, na verdade, trabalhar esta situação. E às vezes vai muito mais além. Quando não é uma situação dessa, talvez esta mamãe precisa trabalhar fisicamente para poder ver cumprido o desejo daquele filho ou daquela filha ser uma médica, uma advogada, ser uma contadora, ser uma professora, e bem, na verdade, é no seu desempenho aqui na terra. E ela investe, ela precisa trabalhar sol e chuva para poder formar-nos, para formar a nós que estamos aqui. Esta é a realidade da vida, tá? E muitas das vezes, as lágrimas de uma mãe é mal compreendida pela atitude de alguns filhos.
Por que está chorando, mãe? Por que a senhora está chorando? Por que motivo tem para a senhora chorar? Mas só a mamãe sabe a dor. Mas só a mamãe sabe a situação que ela passa. Diante dessa situação e que leva ela a este ponto de choro. Então as lágrimas de uma mãe. Então filhos e filhas que estão aqui nesta noite, honre a que você tem. Aleluia, glória a Deus. E agora eu me pergunto, e eu como homem, e os irmãos que estão aqui como homem, qual experiência nós temos para estar aqui falando de mulher? Uma pergunta que às vezes não quer calar, né? Qual é a experiência que eu tenho? Qual é a experiência que nós homens temos para falar de mulher? Porque nesta noite em que nós honramos aqui as mamães, seria muito importante recebermos aqui no púlpito uma irmã com X anos de idade, casada, com X número de filhos e filhas já formados, criados, quem sabe trazendo o título de vovó ou bisavó, para contar para as mamães que estão aqui nesta noite a experiência dela como mãe. Seria muito importante nesta noite recebermos uma mulher com essas qualidades para poder ensinar as mamães mais novas que estão aqui e para aquelas que estão nos acompanhando pelas redes sociais no momento presente ou que vai ouvir este sermão em um tempo mais à frente. Seria muito importante, mas a verdade é que nós homens, nós temos muita experiência sim para falar de mulher. Nós temos muita experiência, porque a maior parte da nossa vida, a maior parte da minha vida, a maior parte da vida de vocês, homens que estão aqui, passamos do lado de uma mulher que se chama mãe. Aleluia. Amém? Os irmãos estão entendendo a mensagem? A maior parte da nossa vida nós passamos ao lado de uma mulher. Passamos ao lado de uma mulher e depois, na verdade, que nós vivemos ao lado desta mulher chamada mãe, logo após esta passagem ao lado desta mulher, nós somos entregues como cordeiro para o matadouro, para a mão daquela que a gente conhece muito pouco. Brincadeira, viu, irmãs? Brincadeira, viu? Só para descontrair. Mas, na verdade, querido, nós somos entregues como o bebezão da mamãe. Lembra da fase 2? Nós não somos entregues como um cordeiro para o matadouro. Nós somos entregues como o bebezão da mamãe para que esta outra mulher cuide de nós. E ela vai cuidar com muito carinho, ela vai cuidar, né, com muito zelo, e muitos bebezão até mesmo maltrata, né, a sua esposa que agora assumiu o papel de mãe, e muitas das vezes despreza esta mulher, não ajudando nos afazeres de casa, não ajudando naquilo que ela precisa, e aí, queridos irmãos, a gente percebe que essas mulheres que hoje estão ouvindo esta mensagem são mulheres guerreiras, são mulheres que vieram de lá de baixo, desde a sua meninice, e tem algumas que até ajudam a mamãe a criar os filhos, se ela é a mais velha. Esta é a verdade. E quem aqui nesta noite, quem aqui de todos nós aqui nesta noite, não teríamos uma história para contar acerca desta heroína? Algumas pessoas vieram aqui, a Raquel, a Mirella, o Zenaldo, as crianças,
E se vocês tivessem a oportunidade, vocês também veriam aqui com certeza a contar a respeito desta heroína chamada mamãe. Com certeza vocês viriam, mulher que amamenta o seu filho desde o nascimento. E quantas noites de sonos perdidas, quantas idas e vindas para levar o seu filho no colégio, trazendo e levando, até que na verdade nos tornamos adultos para conduzir a nossa própria vida. Não é este o papel da mãe? Este é o papel da mãe, filhos. Então, como a Bia disse aqui, honra a mamãe que vocês têm. E nem todos sabem, meus queridos, mas existem alguns belos exemplos de mãe nas Escrituras Sagradas, e nós vamos falar de algumas delas neste momento. Amém? Deixa eu botar o relógio aqui, para mim não passar, né, do tempo, porque ainda tem a oração final. Nós temos aí dois belos exemplos de mãe. Uma mãe que chorava pelo um filho que não vinha. Uma mãe que elas eram estéril e elas não tinham filhos. E o desejo de uma mulher, mesmo nessa geração tão avançada que temos, é ser mãe, com exceção de algumas. Mas nós temos aqui a Sara e nós temos a Ana. E essas duas mulheres, elas na verdade lutaram pelo um filho. A Sara, que era a mulher de Abraão, e Ana, que era a mulher de Elcana. E Sara, na verdade, foi mãe de Isaque, e Ana, mãe de Samuel. E como ela conseguiu esta façanha? Porque a Bíblia diz que ela era estéril e não podiam ter filhos. Mas elas desejavam muito. E quando Deus chama Abraão, ele diz: olha, Abraão, vem, porque eu farei de ti uma grande nação, e de Sara virá a descendência de Israel. E eles acreditaram na promessa de Deus. E Ana, na verdade, ela era estéril e não tinha filho, mas ela lutou em oração, dizendo: Senhor, eu quero um filho. E neste momento em que eu estou pregando, talvez aqui na igreja existe mulher nesta situação, ou talvez essas que nos acompanham pelas redes sociais, e eu quero profetizar agora em nome de Jesus: se você quer um filho, e se você deseja um filho, receba agora a bênção de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra a tua madre aonde tu estiver, e que tu possa gerar e amamentar aquele que será chamado de filho, e você chamada de mamãe. Aleluia! Então nós temos aqui o exemplo de Sara e o exemplo de Ana, tá? Que lutaram por um filho que não nascia. Mas nós temos uma outra mãe, um exemplo de mãe muito interessante, a Noemi. Ela chorou pela perca de 2 filhos que morreu. A Noemi, a história de Noemi diz que houve uma seca muito grande aonde ela estava. E ela precisou migrar juntamente com o seu marido e os seus 2 filhos. E chegando na terra, na verdade, de Moabe, o seu marido morre, depois que os seus filhos são casados. E depois também os seus filhos morrem. E ela agora vai chorar pela perca de um filho, pela saudade de um filho. E quem sabe aqui tem mamãe que chora ainda a saudade de um filho. A saudade daquele que partiu para a eternidade, você sabe que só lá você vai encontrar. Mas nós encontramos aqui, na verdade, a sua nora, tá? A nora de Noemi, a Ruth, que agora ela é símbolo do Espírito Santo. E Ruth agora, ela se encosta na sua sogra, e a sua sogra se encosta com ela, e ambas agora, ela toma aquela, na verdade, a Ruth como filha.
E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, dizer para você, mamãe, que talvez chora a saudade de um filho que se foi, que só o Espírito Santo pode consolar o teu coração. Na verdade, a Ruth aqui é símbolo do Espírito Santo. Então eu profetizo também um consolo do Espírito Santo no teu coração, mamãe. Eu profetizo nesta noite um consolo do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa consolar o teu coração, porque um dia com certeza tu verás o teu filho para a glória e honra do nome de Jesus. Nós temos aqui estas mães aqui, mas ainda a gente tem a Rebeca que foi esposa de Isaac. E quando a Rebeca se encontrou, na verdade, gestante, no ventre dela havia 2 vidas. E aquelas 2 vidas que havia no ventre, na verdade, dessa mamãe Rebeca, eles já estavam em contenda um com o outro. E quando diz a Bíblia que eles nascem, Jacó nasce grudado no pé de Esaú. E a vida deles, depois de nascer, não foram tão boas. Foram irmãos que, na verdade, se odiaram. E quem sabe, nesta noite, eu prego aqui nesta igreja para alguma mamãe que está vivendo esta situação. De irmãos que se odeiam um ao outro, que não falam um com o outro. Talvez, se você não estar aqui, esteja me ouvindo pelas redes sociais. Talvez você, mamãe, vive este dilema que Rebeca viveu. Mas com certeza a Bíblia não conta, mas Rebeca também tratou isto em oração. E no final, na verdade, dessa história, aqueles irmãos se encontram e se perdoam, e se abraçam e choram um no ombro do outro. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, se há filhos, se há mamãe aqui nessa situação, que o Espírito de Deus, que o Espírito do Senhor traga paz sobre os teus filhos, traga paz sobre as tuas filhas, receba em nome de Jesus, e que não haja dissensões entre os filhos de vocês. Aleluia. Lágrimas de uma mãe. Honre a que você tem. Aleluia. Nós temos aí a mulher de Cananeia, que chorou lágrimas pelo uma filha que ela deixou em casa. E naquele dia, nesse momento desta mensagem, eu estou trazendo característica de mãe. E você, mãe, não é diferente, na verdade, da Rebeca. Você não é diferente da Sara. Você não é diferente da Ana. Você não é diferente da Noemi. E aquela mulher cananeia, ela chega aos pés do mestre e diz: Jesus, socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. E Jesus, na verdade, diz que a palavra diz que Jesus não dava atenção para aquela mulher, mas sabe o socorro que aquela mulher pedia pela uma filha que estava atormentada de demônios em casa, que estava enferma em casa, e ela, reconhecendo Jesus como Senhor da vida, ela vai ao mestre e diz: Mestre, socorre-me. E a Bíblia diz que no final, Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, vai para casa e seja feita conforme deseja o teu coração. Mamãe que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Mamãe que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Coloca o propósito certo no teu coração em relação ao teu filho e à tua filha, e vá ao pé da cruz. Derrame as tuas lágrimas ao pé da cruz, porque Ele vai dizer para você, mamãe, mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito segundo a tua vontade. Aleluia. Esta é a palavra profética, o ambiente profético desta noite. Aleluia, glória a Deus.
Mas houve também uma mulher, e esta mulher ela não tem nome aqui, mas é a mãe do filho pródigo, a mãe de um filho desviado, a mãe de um filho que foi embora de casa e diz: não volto mais para debaixo do teu teto, mamãe. E esta mãe tem saudade, e esta mãe com certeza chora. E quem sabe eu prego para uma mãe nessa condição nesta noite, de uma filha que foi, de um filho que foi, e que você chora a saudade dela ou a saudade dele, ainda que ambos estejam casados, vivendo a sua própria vida, mas você gostaria de ver um dia ele bater na porta de casa e dizer: eu voltei, mamãe, me abençoe em nome de Jesus. Lágrimas de uma mãe. A mãe do filho pródigo, meus queridos, ela chorava. Ela tinha um choro preso dentro do seu coração. Mas a Bíblia diz que aquele filho de longe, ele se arrepende, trata-se do pai, mas ele volta, porque se ele tinha um pai, com certeza também ele tinha uma mãe. E com certeza eles oravam por ela. Tem mulheres que, na verdade, elas precisam ter uma sensibilidade de mãe. Mas nós lemos acerca de duas mulheres que compareceram-se diante do rei Salomão. E uma dizia: olha, este filho é meu, porque ambas dormiam na mesma casa. E na noite o filho e todos os dois meninos nasceram no mesmo dia. E um menino morreu, e de manhã aquela mãe pegou o filho da outra, trouxe vivo para o seu lado, e pegou o filho morto, botou no outro lado. E as duas entraram em contenda. E elas precisaram, na verdade, ir até o rei Salomão. E o rei Salomão disse: olha, para que não haja questão entre vocês, eu vou partir o menino no meio. Uma leva metade, a outra leva metade. E ele pegou a espada, mas a mãe verdadeira gritou: rei, meu senhor, não faça tal coisa. Entregue o menino para ela. E naquele momento, pela sabedoria de Deus dada a Salomão, ele disse: verdadeiramente tu és a mãe. Dá o filho para ela. Então nós entendemos, queridos irmãos, que na verdade ser mãe é ter este amor. É ter este amor de dar o seu filho para uma outra rival, para que ele não seja morto diante dela. Para finalizar a mensagem, nós temos uma outra mãe anônima, que é a mãe do rei Lemuel, que ele deu instruções acerca de como escolher uma boa esposa, a qual o levou a escrever o louvor da mulher virtuosa, que lemos como texto da mensagem de hoje. Capítulo 31, versículo de número 10 a seguir. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. Amém? Então, as qualidades de mãe são qualidades maravilhosas. E o tema da mensagem é lágrimas de uma mãe. Então, se você a tem, busque honrá-la. Busque amar a sua mãe. Não só hoje, no dia em que nós comemoramos o dia delas, mas todos os dias, todos os momentos. É certo que nós filhos, de vez em quando, engrossamos, a cerviz, mas nós precisamos amar esta mulher que nos deu a luz, que nos trouxe ao mundo e que nos ensinou. Tem uns que passa de 18 anos em casa, Vai para 20,
25. Eu conheço um que está com 54 anos morando numa mamãe. Pensa que castigo essa pensa que castigo, né? Então o negócio é sério, gente. Mas contudo, que Deus em Cristo abençoe as mamães que estão aqui nesta noite. E que esta palavra ministrada ao vosso coração possa servir como mantimento para todo este ano, até o próximo maio de 2023. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pastora, aqui eu encerrei. Pode vir orar pelas mamães, né, fazer este clamor lindo e maravilhoso, porque elas merecem. Amém. Quantos foram abençoados esta noite? Graças a Deus. Queremos agradecer o pastor Gedeval por esta palavra. Deus continue abençoando sua vida grandemente e a sua família, tá bom? Nós iremos orar. Olha aí quantas mães lindas, né? Vamos ficar em pé, igreja? A timidez. A irmã Mirella, da sua caminhada. Mas nesta noite nós como igreja queremos profetizar sobre a vida de cada uma, Senhor. Começa agora a liberar, meu Deus, bênção dos céus, bênção de unidade, bênção de perdão, bênção de prosperidade. O Senhor tem levantado essas mulheres na sua casa, na vida dos seus filhos, ó Pai, e nós cremos na manifestação da tua glória, na tua unção, no teu agir, no teu trabalhar. Ó meu Deus, aquelas que têm enfrentado aflições, tristeza na sua caminhada, mas hoje é noite de alegria, hoje é noite, ó Pai, de unção dobrada, hoje é noite de atmosfera do céu, porque os céus estão abertos sobre este lugar, sobre essas vidas, meu Deus, e como igreja nós levantamos a vida dessas mulheres, ó Deus, para que a tua bênção esteja sobre a vida dela, que todo mal caia por terra agora, toda barreira, tudo aquilo que impede, meu Deus, este lar, esta família ser abençoada e prosperar. Em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te bendizer, queremos te exaltar, Senhor, pela vida dessas mulheres. Porque o Senhor é Deus para continuar agindo, para continuar abençoando, para continuar, Senhor, derramando bênçãos sem medidas. Para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Vamos aplaudir essas mulheres.